Bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. Hoje conversaremos sobre a introdução do capítulo 3, sob o título O Efeito Imago Dei, o Éden em Nossos Corações, que se encontra na página 101 a 114 do nosso e-book. Eu sou Maria Lígia Conte e meu convidado especial de hoje é Ademir Santos. Bem-vindo, Ademir. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Feliz estou eu, né? Que continuo contando com a sua confiança e a sua parceria. Bom, eu sou Ademir Barros dos Santos, sou doutor e mestre em educação, e antes de mais nada, eu sou um estudioso, pesquisador aficionado por africanidades. Então, e a gente percebe muito bem que as filosofias africanas que se transbordam tanto para a religiosidade quanto para a sociedade, elas são bastante diferentes das filosofias europeias, têm um outro olhar. O que não quer dizer que toda mulher na África seja muito bem tratada, não é isso. Mas sempre tem um outro olhar. Então, é isso. E como eu já participei dessas leituras, eu acho que eu estou muito honrado mesmo da Lígia confiar em mim para que faça parte Não, dessa nossa confio, conversa de hoje. confio mesmo, confio bastante. Eu fiz um curso com você, não foi um curso breve, não lembro se era uma oficina sobre a religiosidade africana. Então, eu separei esse texto para falar com você, porque é uma coisa a ver com a religiosidade, né? Então, logo no começo da introdução, a autora Emily, ela fala de nossa aura divina, nossa condição de deuses na Terra. Ela diz, abre aspas, logo no primeiro capítulo da Bíblia, os humanos são carimbados com a semelhança de Deus. Fecha aspas. Como você vê essa afirmação, que não é da Emily, é da tradição judaico-cristã, né? E se existe alguma relação dessa afirmação com as religiões africanas também. Eles contam histórias um pouco diferentes da criação, né? E nesse primeiro capítulo, na realidade, está escrito assim: e homem e mulher os criou, e não criou o homem e depois a mulher, que essa é a história do capítulo 2. Então, até mesmo se utilizou muito dessa diferença entre os capítulos para a criação da figura de Lilith. E aí passou-se a dizer que aquela mulher que foi criada junto com o homem, conforme Gênesis 1, é Lilith. E que Lilith, em algumas das mitologias, é ela que se transforma na serpente. Mas, na verdade, nas outras mitologias, dizem que ela simplesmente nunca quis se submeter ao homem porque eles foram criados iguais. Agora, depois, quando você cai no capítulo 2, a história começa a ficar diferente, né? Infelizmente, o capítulo 2 é que acaba formatando a nossa sociedade, muito hierarquizada, especialmente porque quando a gente vê a história a longo prazo, a gente percebe que a questão de hierarquias, ela vem desde a Grécia, inclusive quando Aristóteles chega a escrever que existem escravos naturais, né? Então, e a própria democracia grega, aquela história de democracia grega, na verdade, só 10% dos gregos podiam participar da tal democracia porque eram só os cidadãos. As cidadãs não eram cidadãs, né? Elas eram objeto do seu parceiro, já desde ali. E essa ideia de que existe alguém ou um grupo ou pessoas que são mais pessoas do que as outras pessoas, elas permanecem até hoje, essa hierarquização, né? A gente está vendo hoje, no dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, nós estamos vendo ainda um machismo exacerbado provindo da polícia do mundo, né? Onde se percebe que os norte-americanos ainda se consideram superiores a todos os outros povos e estão agora dispostos a invadir Canadá, tirar pedaços da Dinamarca, invadir o Golfo do México. Então, essa hierarquização é uma criação humana, mas não uma criação bíblica. E por dentro da Bíblia, se formos ler a Bíblia da forma como ela deve ser compreendida, mesmo se admitindo que Gênesis é uma criação e não uma realidade, percebe-se que a mulher foi de fato feita à imagem de Deus e a ela cabe o dever de manter a humanidade, porque sem útero não há ser humano. Não, é.
É bastante interessante isso. Então, você pessoalmente, você entende isso, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A sua visão pessoal. Minha visão pessoal é essa. Minha visão E pessoal é que quando as religiões de matrizes africanas, que você estuda bastante sobre elas, elas têm também essa compreensão ou não? É uma compreensão diferente? todas elas têm essa compreensão. O que não quer dizer que na sociedade isso se reflita de uma forma de mulher igual a homem, nem sempre, sabe? Existem sociedades porque as religiões de matriz africana, elas têm uma ideia de que o ser humano ele é igual a tudo na natureza, inclusive entre todos os humanos. Por isso que a convivência sempre é de tal forma que a sociedade supera o indivíduo. E não o indivíduo, mas sim todos aqueles que pertencem ao mesmo grupo. E há uma hierarquia simplesmente por idade, né? Mas o que acontece com as mulheres? As mulheres, como eu disse, elas têm o poder, em algumas sociedades mesmo africanas, o dever de ter prole. E isso muda tudo. Por quê? Quem lê, por exemplo, A Invenção das Mulheres, da Oyewumi, percebe claramente que entre os Yorubá existe uma paridade entre homens e mulheres. Eles se complementam, não há superioridade, mas existe uma complementariedade, inclusive com alguma divisão de tarefa. Mas as mulheres, inclusive, dependendo da sua linhagem e dependendo de quem está se referindo e a quem está se referindo a ela, elas podem receber pronomes masculinos. Não existe pronome masculino ou feminino em função de gênero, mas sim em função do posicionamento em que essa pessoa está na sociedade. Muitos homens, por exemplo, eles são apresentados como tia, minha tia, e não meu tio. Por quê? Porque é irmão da mãe e vem da linhagem materna, sabe? Então, a sociedade africana vê essas coisas um pouco diferentes. Mas algumas sociedades, como tudo que é humano, né, onde existe ser humano, existe humanidade, né? Então, essa obrigação, esse dever que permeia toda a Bíblia, inclusive o que Deus promete aos patriarcas é a prole, né? Ele promete a terra e promete a prole, né? Olha, volta a tomar na Então, prole. esse dever de prole, às vezes, ele faz com que a mulher fique meio submissa em algumas sociedades africanas ao homem, porque ela tem o dever de ter prole. Em outras, não. Em outras, por exemplo, entre os Maconde, muito pelo contrário. Se a mulher não tem prole, acredita-se que o homem é que é infértil. E existem mulheres que, inclusive, vão lá para aquela mulher que não tem prole e fazem assim, olha, eu trouxe meu marido para te ajudar. Você vê que é uma visão completamente diferente, né? Se fosse aqui, dava feminicídio, né? Não. Na Mas nossa sociedade. com relação a, entendi isso. Então, assim como a nossa sociedade, a sociedade ocidental, em geral, a sociedade africana também tem uma crença na divindade humana, que Sim, inclui homem e mulher, mas no sim. correr da história, existe o patriarcado lá também. Em algumas sociedades, né? Na maioria das sociedades, não. Isso não é comum na África. O comum na África é que eles sejam tratados igualmente. Por exemplo, a principal deusa, a principal divindade egípcia é Maat, que é uma deusa, sabe? E ali existiram muitas, naquela região, principalmente, ali do Mediterrâneo, na Etiópia. Isso na Bíblia está lá, né? O primeiro cristão convertido fora das terras onde o cristianismo nasce é um tesoureiro da Candace da Etiópia. Isso é bíblico. E quem é Candace? Candace é aquela mulher que ocupou o lugar de Faraó. Você tem a história de muitas Candaces na Etiópia, muitas Candaces no Sudão. Você tem a Candace, esqueço o nome dela agora, talvez eu lembre, mas que é a Carrina, se não me engano, que praticamente ela impede os muçulmanos de invadirem o norte da África e por aí afora. Então, o poder feminino é muito forte entre os africanos. Inclusive, quando eles se transportam, são transportados, né? Não se transportam, mas quando eles são transportados para esse lado do Atlântico, as lideranças são praticamente femininas. Nas casas de religião de matriz africana, normalmente, ou comumente, ou na maioria das vezes, você encontra uma mulher
como a grande sacerdotisa. O candomblé Queto, no Brasil, foi fundado por três mulheres. E as principais sacerdotisas que nós conhecemos não são sacerdotisos, né? Nem sacerdotes, são sacerdotisas. Mãe Menininha, Yanassô, Mãe Aninha, e por aí afora. Então, essa submissão às mulheres ele faz parte de uma ideologia africana, mas não em toda a sociedade, porque onde tem ser humano tem distorção, né? É. Então, Eu vejo isso é assim, ó, que importante. na nossa sociedade ocidental, é engraçado quando a gente fala no mundo, a gente tem até a tendência de falar no mundo, mas o nosso mundo vai até um ponto, né? Atrás da bola a gente não pode incluir, porque a gente não sabe nada deles, né? Então, eu nem posso dizer que eu sei pouco sobre o Oriente, porque eu não sei nada, né? Em relação. A gente sabe notícias de que a sociedade lá também é, em vários momentos históricos, é muito contra a mulher, mas a gente nem vai falar sobre isso. Vamos falar aqui nós. Você falou, as mulheres são muito fortes na África, eu acho que as mulheres são muito fortes, e não estou falando isso agora para puxar a sardinha. Eu acho que uma das razões para a opressão é o reconhecimento da força. É o reconhecimento da força da mulher. Para isso você precisa oprimir, porque se eu já sei que é fraquinho, para que que eu vou oprimir, né? Então, eu acho que a sociedade, essa sociedade do homem branco, essa sociedade supremacista, ela reconhece a força da mulher e quer ficar mantendo baixinha, né? Existe uma passagem no, que Paulo Freire falou, escreveu, quer dizer, que se chama o inédito viável, né? O inédito viável é o seguinte: você tem o oprimido. Esse oprimido encontra caminhos para sair da sua opressão, mas quem oprime faz a força para que esse oprimido não saia dali, porque a forma de se sentir superior é exatamente ser inferior. Se todos forem iguais, não tem superior e inferior, não tem hierarquia. E essa hierarquia, ela marca a sociedade ocidental de, de cabo a rabo. Como eu falei no começo, se quem for olhar a história de longo prazo, isso passa da Grécia, passa para Roma via helenismo. Quando Roma expande, ela se considera, passa a se considerar de fato o povo mais poderoso do mundo, e a época era, mas era o mais poderoso via guerra. Daí o que acontece? Eles conquistam também os judeus, e os judeus eram o povo escolhido. Mas Jesus, pela parábola do bom samaritano, ele diz que quem entende a parábola do bom samaritano, dificilmente eu vejo alguém falar isso, mas ele, na realidade, ele fala, o povo escolhido é quem pratica caritas. E esse é o miolo da parábola do bom samaritano. Então, isso abre, não é mais o judeu, mas é quem crê naquele Deus. E aí, quando Roma admite o cristianismo para si, ela passa a ser a portadora de Deus, né? Passa a ser a portadora de Deus. E como portadora de Deus, também traz consigo a ideia de oprimir quem não é. Essa é a primeira justificativa da expansão do século XV. A primeira justificativa, quem lê, por exemplo, a história dos feitos e conquista da Guiné, que foi escrito por Gomes Yanes de Azurara, quanto aos grandes descobrimentos, está lá escrito, e é por ordem deles, e isso está disponível na internet, na Biblioteca Oficial Portuguesa. O site, inclusive, é BT, que é Portugal, né? E lá está escrito os feitos da Guiné. Por que que ele se expande? Se expande exatamente porque o infante era excepcionalmente católico, e zeloso do catolicismo. Então, quando eles vencem, quando eles conseguem expulsar os muçulmanos, em 31 de janeiro de 1492, a ideia anterior já era, de fato, expandir o cristianismo. Essa é a ideia deles, de expansão do cristianismo. Só não sabiam que existiam outras terras. Quando eles descobrem que existem outras terras, via Cristóvão Colombo, que veio a serviço de quem? Dos reis católicos. Ele chega aqui com uma religião católica, onde os católicos são superiores a todos os outros. Aí, pronto, dá a dizimação dos índios. E aí os portugueses chegam aqui como? Eles chegam aqui sob a orientação do infante Dom Henrique, que era tão católico que se diz que ele usava um silício na virilha para não ter desejos sexuais. Não sei se isso é verdade, não vi escrito em lugar nenhum, mas é o que se diz, né?
Então, ele era tão católico que ele era totalmente casto. E aí eles chegam aqui no Brasil com o quê? Com a ideia de catequese. A primeira ação portuguesa marcada fora do descobrimento é a primeira missa, e dali para frente. Aí você vai ver discursos do padre Vieira para os escravos, dizendo que é assim mesmo que Deus quer, que eles têm que sofrer aqui para ter o céu. Tem dois sermões do padre Vieira que são claríssimos quanto a isso. Sabe? Ele dizendo, e com diferença de 50 anos entre um e outro. Ele dizendo àqueles escravos que eles têm que ser escravos mesmo, porque isso é agradável aos olhos de Deus, sabe? E a Deixa eu te fazer, peraí, justificativa. deixa eu te interromper só para fazer uma pergunta, senão eu perco a pergunta. Eu estava falando aqui, estava muda. É, pela maneira como você está falando, e eu já ouvi outras pessoas falando também, a impressão que eu tenho é, quando você diz isso do catolicismo e essa interpretação de Deus, existe aí uma ingenuidade, uma pureza, ou é uma desculpa? É tipo, o que está por trás disso? É uma ingenuidade ou não é uma ingenuidade? É uma fé de que realmente é assim que Deus queria, ou é um subterfúgio? Não, é uma imposição de força, por isso simplesmente. Porque quando você vem da Idade Antiga, principalmente, quando você vai olhar o que se diz história do mundo, é a história do mundo ocidental, né? Não é a história do mundo, não é a É. história dos povos. E aí toda a história do mundo ocidental é uma história de guerra. E quem vai para a guerra? Quem vai para a guerra é o homem, né? Mas ele quer ter prole, e alguém precisa cuidar da prole. Quem vai cuidar da prole? Quem fez os filhos. Então, o que acontece? Você tem uma divisão de tarefas. Eu vou para a guerra, o homem vai para a guerra para a manutenção das suas posses e proteção da prole. E quem vai cuidar da prole? Ele não tem como cuidar da prole. Quem vai cuidar da prole? Quem tem a prole. Tá. Ela passa, ela é condenada pelo útero, né? Ela é condenada a ser subserviente, a ser segunda, a ser abaixo do homem pelo útero, porque quem dá a proteção é o homem, é quem tem a força, é quem é o destemido, é quem tem a coragem, é quem mata, Mas quando é eu quem uso, tem. quando a religião é usada, quando Deus é usado para justificar tudo isso, esse uso de Deus é uma conveniência ou é realmente uma fé? Para mim é uma pouca vergonha, né? Porque nenhuma. Eu concordo que seja, mas eu concordo que seja, mas olhando para esse povo de 500 anos, 600 anos atrás, sem o nosso julgamento de hoje, você acha que é fé? Eu acredito que Deus quer assim e assim será. Ou, nossa, a gente pode usar essa palavrinha aqui, fazer uma interpretação, mexer uns pauzinhos e fazer do jeito que a gente quer. Não, é que Gênesis 2, o capítulo, o segundo momento da criação, que é o que está descrito em Gênesis 2, ele diz assim, que o homem foi criado por último, e o que acontece com esse homem que foi criado? Aliás, ele foi criado por primeiro, e aí ele dá nome nas coisas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas aí Deus percebe que não é bom que ele fique só. Aí o adormece e tira uma costela dele. E aí essa mulher é uma costela de Adão. Então ela foi feita para servir a Adão, sabe? Então é essa interpretação que põe a mulher no segundo lugar. Ela é um pedaço de Adão, mas foi feita para servir a Adão, porque só existiu porque Adão existia antes. Essa é a interpretação de Gênesis 2. E aí começa essa história, a mulher costela, a mulher costela. Mas uma das traduções, uma das traduções da palavra costela é ao lado de, né? Então ela foi feita ao lado de. Mas a tradução prevalecente é que você vê, por exemplo, a igreja, as igrejas cristãs tradicionais, não as renovadas, mas as tradicionais nem aceitam a mulher no sacerdócio, né? E É. existe ainda aquela questão de que isso também está na África, da menstruação, né? Que quando a mulher está menstruada, ela perde força. E para os judeus, isso era um anátema, né? Você tem que ficar fora. Tanto é que ainda hoje em dia, entre os judeus, existe o mikve, que é a banheira ritual onde a mulher, quando ela termina a menstruação, ela vai tomar banho nesta banheira ritual com água pura, principalmente se for água da chuva,
para que seu corpo seja repurificado, porque enquanto ela estava menstruada, ela não estava pura, ela estava impura, sabe? Isso é uma crença arraigada, que a mulher na menstruação ela está impura. Por quê? Porque isso vem lá de trás, a questão da prole. A mulher menstruada não prolifica, sabe? Ela está, teoricamente, pelo menos, ela está o quê? Ela está sem condição de purificar, de produzir naquela época. Ela não tem prole, né? Ela está infértil. Não Então, para que presta. presta uma mulher? Para que presta uma mulher que, sendo que essa mulher foi feita para ter prole, para que ela presta quando ela não pode, nos momentos que ela não pode ter prole? Aí você fala, olha, ela está impura, Deus não quer, esse momento é o castigo, ela está Que coisa. depurando, né? E aí você vem para lá na frente, para as grandes virgens, né? Você vem com essa história das virgens. Antes você tem uma história de que os faraós e os imperadores, eles eram homens enquanto homens, mas eram deuses na cópula, né? Então, os seus descendentes, eles tinham o direito de herdar o reino porque eram filhos de deuses e não de homens. Tá? Então, você começa a inventar moda. E você inventa moda para ter justificativa. É como, é como hoje em dia você está vendo na nossa política também, quanta coisa se inventa moda para ter justificativa, né? É, Eu vou aumentar a taxa porque a taxa de mim também, sabe? Isso é assunto de hoje, né? é, Isso é assunto de hoje. Eu vou tomar a Groenlândia porque é questão de segurança dos Estados Unidos. A Groenlândia está lá desde que inventaram o mundo, a Dinamarca também, ninguém nunca nem pensou é, em invadir Estados Unidos nem qualquer nenhum. Muito pelo contrário, os Estados, aquele continente norte-americano, não digo o Canadá, mas o Canadá também, em certa forma, mas principalmente os Estados Unidos é que é feito por invasores, né? Não tem dúvida, todo mundo que chegou lá é imigrante, não nasceu nenhum europeu nos Estados Unidos. Eles nasceram depois é. que vieram, né? O Depois das próprio, o 13 próprio colônias. Trump é filho de estrangeiros, né, de imigrantes, né? Ele não é segunda, Claro, terceira geração de claro, americanos, ele é primeira geração, né, de americano. é filho de índio, é filho de estrangeiro. Não Eles tem. são. Eu, por exemplo, eu sou brasileiro, mas é claro que eu sou filho, sou descendente de africano, sabe? Não tem muito o que discutir, sabe? Você é Conte, você é brasileira, mas é nativa daqui, não, você vem Não. de alguma Mas eu penso imigração, assim, ó, se a principalmente. gente está aqui, eu estou aqui, quem chegou aqui foram meus bisavós, acho que é meus avós, meus bisavós vieram da Europa, Portugal, Itália, enfim, vieram da Europa. Aqui também eu tenho sangue indígena também dos dois lados, do meu pai e da minha mãe, é brasileiro, né? Mas vieram da Europa. Mas aí eles tiveram os filhos, que tiveram filhos, que me tiveram, que eu tenho filhos, eu já tenho netos. Então eu me considero brasileira. Se alguém perguntar para mim em qualquer lugar do mundo o que que você é, eu sou Claro, brasileira. Reconheço reconheço a invasão, reconheço a tomada de posse, reconheço tudo isso, das vantagens, os benefícios de tudo que foi feito, eu reconheço isso. Mas você pegar uma pessoa, a gente não vai discutir política, que não cabe política aqui agora, é só que você tocou esse assunto. Pegar uma pessoa que é primeira geração numa terra e renegar os imigrantes não faz o menor sentido, né? Mas não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai embora com isso aí, mudou o assunto, o tópico aqui. vamos Vamos esperar por falar meia hora. da. Meia hora não vai dar. Vamos falar da coroa. A coroa me intriga. Aqui no texto, ela fala dessa coroa, que ela faz referência aos anjos, né, que tem sempre aquela coroa, e também faz uma referência à coroa, realmente, que a gente, quando põe no rei, que acreditava-se que os reis eram representantes e definidos por Deus. O Papa tem aquela coisa lá que também tem a ver com representante de Deus. Como você vê essa coroa? O que é essa coroa? Olha, a coroa, ela é uma extensão de uma ideia humana, sabe? Que é a ideia humana de que a sua cabeça comanda o seu corpo, que na realidade é o que acontece, né? E o ser humano é um ser ereto, com a cabeça, né? Cabeça em cima do corpo. Não é igual os cachorros, não sei o quê, que a cabeça está no mesmo nível, né? Ah, Então, a nossa cabeça nos comanda. E isso em todas as religiões, pelo menos as que eu já ouvi dizer, a cabeça é que ela recebe o fluxo divino, sabe? Na religião africana, isso aqui é o ori, né? A nossa cabeça, que é o ori cabeça,
em si, mas você tem o Ori e Nu, que é a internação desse axé divino, e esse axé divino, ele vem da onde? Esse divino, ele vem das divindades para mim. Então, é este poder. E esta representação de que existe uma ligação entre aquele ser e a divindade é a coroação, é a marca da cabeça, é o que se coloca na cabeça. Então, você vai encontrar isso, por exemplo, entre os judeus, eles usam o kippah, sabe? Os índios usavam o cocar, os africanos raspam a cabeça, usam o seu bonezinho, quando é o caso, né? Em em alguns níveis de, vamos dizer assim, de posição religiosa, esse boné muda, inclusive, sabe? Então são marcas de poder mesmo. A coroa sempre ela quer dizer assim, eu estou mais próxima de Deus ou da divindade do que você que não tem o direito de usar a coroa. Então ele é um distintivo, ele é um distintivo de superioridade ou de hierarquia, né? A coroa é isso, não é outra coisa, sabe? Tanto é que você pega até em escola de samba, a rainha usa coroa, né? Você põe alguma outra coisa na cabeça dela, que é para marcar que é a rainha. Tem que marcar. Marcar o quê? Esta cabeça coberta, sabe? Na Bíblia você encontra, por exemplo, a ideia de que os homens devem descobrir a cabeça dentro de sinagoga. Fora da sinagoga, eles têm que usar kippah, tá? Né? Aquele solidel, né, que eles usam. Mas as mulheres dentro da igreja, elas têm que se manter com a cabeça coberta, que a gente encontra muita viúva católica ainda com a cabeça coberta, por quê? Porque ela está submissa ao seu marido, mesmo esse marido morto, ela continua submissa, então a cabeça dela tem que estar coberta, em sinal de respeito. A coroa é isso, ela é uma marca distintiva, mas é uma alta distinção, não é uma distinção qualquer. Mas isso é antigo, já na Grécia colocavam aquelas coroas de louros, né? Esse, Da esse, onde esse cobrir a cabeça, peraí, agora esse cobrir a cabeça é novo para mim. O véu, então, o véu que eu uso para. Porque os homens não usam o véu. Quando eu entro na igreja, os homens, se tiver de chapéu, tiram o chapéu, e as mulheres que estão com o cabelo solto vão colocar o véu. Em várias religiões eu já vi isso, vários lugares, e tem a questão dos muçulmanos, né, que a parte da opressão do Afeganistão, por exemplo, mas esse também, sempre a cabeça coberta, e daí esse é submissão? É é um, sinal de submissão mesmo. Não, não que não uma submissão aceita, mas sim uma submissão imposta. No Alcorão, no Alcorão, não sei se você já chegou a ler, está não. escrito, um dos poemas de Maomé, ele diz claramente que as mulheres têm que cobrir os orifícios do rosto, os orifícios da cabeça, porque por eles penetram os djinns. Quem são os djinns? São esses espíritos. Sabe? Então, a mulher ela é portadora das tentações, então ela tem que se cobrir. E nos muçulmanos mais ocidentalizados, mas nem tanto, você tem que usar o hijab, né? Aquele que cobre todo o cabelo, só fica o rosto aqui, né? Por quê? Porque você tem o olho, a boca e o nariz, o resto tem que estar coberto, exatamente para evitar os djinns, né? Em algumas outras religiões, o fundamento é mais ou menos esse também, sabe? Você vai se cobrir porque senão você pode espalhar ou atrair ou contaminar o ambiente com esses demônios que você carrega por ser mulher. E E a que esses mulher, demônios que eu exatamente, carrego, esses demônios que eu carrego são os demônios que vão provocar você. Então, o seu pecado está em mim. isso mesmo. Principalmente quando o sexo é considerado como ato demoníaco, sabe? Então aí danou tudo. Mas a mulher tem que ter prole. Para ela ter prole, ela tem que ter sexo. E para essa mulher ter sexo, o homem é o inocente, mas ele é atraído pela mulher. Então ela tem que se cobrir para que o homem não tenha desejo despertado. Tadinho. Esse é o fundamento. Oi, tadinho. A gente vai. Eu tinha mais uma pergunta, mas você já respondeu tudo, porque a gente misturou tudo, o Deus com a mulher e com a coroa e tudo. E daí a gente vai então para
uma solução. Eu não quero que você apresente a solução, não vou esperar que você tenha a solução. Não, Mas não como que a penso gente que eu pode, como que a gente pode sair desse ciclo? Porque mesmo individualmente, depois que eu, mulher, daí eu li bastante, me informei bastante, conversei bastante, e uma série de coisas mudou no meu comportamento, no como eu ajo na sociedade. Mas eu não consigo mudar a sociedade. Eu caminho de uma forma diferente, mas ainda controlada, porque eu tenho que me controlar, porque eu sei que eu não posso fazer uma série de coisas ainda na nossa sociedade. Então, a gente vai avançando um pouquinho. Também tem nesse livro, vários capítulos, que a Emily fala da agulha do tecido social, que ela deveria andar para frente, e hoje a gente está vendo muito claramente essa agulha andando para trás. Então, várias conquistas que a mulher já alcançou na sociedade ocidental, a gente está perdendo. Então, como que você vê não vamos chamar de solução, como que você vê um caminho? Que caminho a gente toma para Olha, eu vejo um claro que é a gente educar os nossos meninos. Eu acho que esse é o um caminho é complicado, né? Mas a questão da mulher em si, enquanto gênero, eu falo do meu olhar, né? Que eu, como não sou claro. mulher, mas o meu lado é o racismo, né? Então é a mesma coisa. É aquilo que eu falei lá no começo sobre o inédito viável, sabe? A gente vem avançando, mas ao mesmo tempo que avança, vem perdendo, né? Se avança, mas perde também. Então, o que acontece? Hoje vai ter na Rede Globo falas femininas, né? Antigamente, se tinha coisas que eram impensáveis, né? A mulher tinha que ser sempre aquela meio chorona, meio não sei o quê, sabe? Aquela mulher foi criada para ter prole, foi ensinada na escola prendas domésticas. Você imagina, né? Ela na escola ele vai aprender varrer chão, vai aprender a fazer comida, vai aprender a fazer costura. Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. E as mulheres têm conseguido ter algum poder, mas isso de fato é lento, não vai ser amanhã. É igual, por exemplo, a gente está combatendo o racismo há quanto tempo? Hoje, 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 eu vi um menino praticamente chorando, jogador de bola, porque, sabe? Então, o Vini Júnior, são coisas que a gente vai avançando. A gente já teve Eu aqui o perdi o que quê? o jogador de bola, deu uma travada aqui. O jogador de bola, o que aconteceu? Racismo, estava chorando, ele sendo entrevistado e chorando, sabe? Menino de 19 anos de idade. Então, não adiantou muito a gente ter os nossos escritores negros, não adiantou muito a gente ter os nossos heróis negros, não adiantou muito a gente ter governador negro no Rio Grande do Sul, não adiantou muito, porque o pessoal continua achando que negro é inferior, principalmente aqueles que se sentem ameaçados. Por exemplo, por que que se xinga tanto o Vini Júnior e não se xinga tanto outros jogadores pretos na Espanha? Porque o Vini Júnior sobressai, Ah, sabe? é Então ele é mais quem xingado. ameaça, né? Quem ameaça, né? Ele ameaça a hegemonia branca, ele ganha a bola de ouro, ele faz, ele acontece, sabe? O Pelé não acontecia tanto, principalmente porque você não tinha o racismo assim tão vigiado, né? Tão vigiado. Tanto é que todo crioulo se chamava de Pelé, né? Ainda hoje em dia chama o crioulo de Pelé. Então não era uma coisa tão vigiada assim, nem incomodava tanto o racismo. Até que alguém começou a perceber, pô, esse troço não está certo, não, e começou a pôr a boca no mundo. Então, hoje em dia, o racismo é crime, mas o feminicídio também é crime. E aqui na nossa região, na semana passada, foram 4 mulheres, né, mortas porque mulheres. Essa sensação de posse que a nossa sociedade ocidental tem, né, onde a menina namorada ou esposa separa, o cara não admite perder o seu objeto. Não é o fim do seu amor. Perder o seu objeto, perder aquela em que ele mandava. E não admite, aí ele vai lá e mata. Ele cuida, ele não se incomoda que ele vai passar não sei quanto tempo na cadeia. Você for na cadeia entrevistar um cara desse, ele, mas tinha que morrer mesmo. E fez isso, fez aquilo, a hora que eu vi estava com outro, mas meti bala, sabe? Essas idiotices, sabe? Então, a solução a gente não tem, mas a gente tem caminho. Caminho a gente tem. O caminho é continuar avançando, passo de formiga tal.
porque a gente, tanto os negros quanto as mulheres, vem dando murro em ponta de faca, mas a gente está aprendendo a usar luva cada vez mais grossa, né? É. Então, tá bom, é por aí mesmo, não O tem muito. caminho eu acho que eu vejo duas coisas, também não como solução, mas como caminho. Um é a educação, porque eu sempre comento, os meus filhos são adultos, têm mais de 40 anos, os meus filhos. Então eu faço um meia-culpa, mas ao mesmo tempo eu me perdoo, né? Por causa da época em que eu criei os meus filhos. É, eu criei os meus filhos muito igualmente, em vários sentidos, mas eu criei o meu menino para ser homem, a minha menina para ser mulher. Em vários aspectos que eu não preciso entrar nisso agora, mas ficou muito claro. Eu criei um homem e uma mulher, com, com limitações para ela e mais liberdade para ele, enfim. Mas eu penso que hoje a gente pode educar. E não é o que muitas mães pensam, que é, não, meu filho lava prato, meu filho faz a cama dele. Não é isso. Educar um menino para a igualdade não é só dar serviço doméstico para ele, porque ele faz o serviço doméstico, ele é um cara bacana, vai ser um cara bacana. É uma série de outras coisas, né? O respeito pela mãe, o respeito pela irmã, o companheirismo, é uma série de coisas. Então, eu penso que educar os filhos é fundamental. E outro que eu acho é conversa. Eu acredito muito na conversa, de grupos, né? Como nós estamos fazendo agora e grupos, conversar, trazer ideias e discutir ideias para a gente crescer a consciência, né? Eu acho que a educação é o principal, né? Mas a educação, não a educação escolar, pura e simplesmente, a educação social em si, né? É, Eu acho que é por aí. Eu acho que as pessoas que têm esse tipo de consciência devem colocar isso em prática. Não adianta só falar. Conversa, eu acho que é primordial, porque não adianta se você fizer, mas não explicar, às vezes também não penetra na cabeça de é, ninguém, né? Tem muito homem lavando louça e matando a mulher, né? tem, Então, não tem, é por isso, é outra ideia. É a ideia de que eu não ajudo minha mulher quando eu estou limpando a casa, eu estou tirando a sujeira que eu faço. Sabe, outra coisa. Se almoçou, lava o seu prato. Você não tem empregado, não casou com empregado. é, Lava o seu prato, enxuga, guarda. Sabe, são coisas assim. Eu não estou ajudando minha mulher, eu estou fazendo minha obrigação. Eu sujei, eu guardo. Simples assim, sim, sabe? pois é, Então, isso pode ser ensinado. Isso pode ser ensinado. As mães de hoje em dia, essas mães dessa geração agora, elas devem ter essa consciência. Mas você encontra muita mãe por aí que também não tem essa consciência, né? Ela continua achando que meu filho é machão. Ah, é macho, esse cara é macho. é, Macho pra caramba. E daí, qual é o problema? Nasceu de uma fêmea, sabe? Não nasceu de um macho pra caramba, nasceu de uma fêmea. Se é. não passasse pelo outro, estava aqui enchendo o saco dando trabalho, É, tem que sabe? fazer um Então, essa. trabalho grande, é um trabalho que vai para, se a gente considerar que a maioria, a grande maioria da população, não só no Brasil, mas vamos falar do Brasil, a grande maioria da população está numa camada eu não sei, eu me perco nesses termos, o que pode falar, o que não pode falar mais, mas é uma camada social, né? Uma camada social inferior, com menos dinheiro, menos acesso às coisas. E daí, essas pessoas, a gente não pode exigir delas. Nossa, mas você está criando macho? Não é assim. A gente tem que. Eu penso assim, tem uma mulher, uma juíza negra, que eu deveria já ter gravado o nome dela, porque eu já falei dela várias vezes, mas que ela menciona essa coisa de você subir um degrau, né? Ela fala que ela é negra, ela custou muito para chegar naquele lugar onde ela está, ela lutou muito para chegar naquele lugar, e ela, sendo uma mulher e sendo uma mulher negra. E daí ela diz que ela deu um passo à frente, né? Um passo acima e que a obrigação dela é trazer pelo menos uma mulher com ela nesse patamar. Então, eu acho que é isso. A gente, quando tem. Ah, eu tenho uma empregada doméstica, uma faxineira, ou a babá das crianças, ou qualquer coisa. Uma mulher socialmente, uma mulher com menos privilégios do que eu tenho. E daí eu tenho alguma consciência, eu acho que é conversar, né? Falar bastante, mostrar, né? Até entrar na cabeça. A verdade é que são assuntos que não são trazidos à baila, né? Eu acho que se essa criançada mesmo, já na escola,
E algumas coisas que, inclusive, eu falo para minha filha, ela como professora, e ela faz, né? Até porque é filha, né? E é mulher, então não acredito. E é negra. Então, o que acontece? Quando você pega essa criançada que está formando a ideia, tem 4, 5 anos, e você começa já a tratá-los com alguma igualdade e mostrar que a diferença não é hierarquia, mas é complementariedade, que existem coisas que só o canhoto consegue fazer bem, porque exige a mão esquerda, não a direita, que o gordo não é inferior ao magro, muito pelo contrário, há coisas que ele só pode fazer sendo gordo, por exemplo. Se for japonês, só o gordo pode lutar sumô, né? O magro não pode. Mas o magro também, o gordo não dá para ser jockey. Então você tem que ensinar essa ideia de complementariedade, de beleza da diferença, que a diferença é complementar, que a diferença acrescenta, sabe? Então isso tem que ser visto desde logo. Mas o que acontece? A gente cansa de ver, nós temos aqui uma colega nossa, mais da minha esposa, que ela tem um cuidado com os filhos dela assim, que ela, sabe, você fala, pô, mas esses caras cresceram, pô, tudo bem, é seu filho, tenha cuidado, mas peraí, se tiver que morrer, você se mata, sabe? Você vai ficar triste, não sei o quê, mas você vai ter mais coisa na vida para fazer, É, sabe? Não é, nasceu o filho, você prendeu sua vida na mão dos filhos, na cabeça dos filhos. Então, porque eles brigaram, eu vou falar com eles, porque eles são irmãos, eles não podem brigar. Ué, mas são um ser humano, sabe? Você pode aconselhar, agora, se eles quiserem continuar brigando, briguem, são um ser humano. Onde tem ser humano, tem humanidade, isso é sim, comum. Dificilmente você acha duas pessoas, mesmo gêmeos, que têm exatamente a mesma é, personalidade, né? Então, um gosta de jiló, o outro gosta de quiabo, o outro não come frango, e por aí é. afora. A Então, gente, essas diferenças enriquecem, essas diferenças enriquecem. Não é questão, aquelas metáforas que dizem assim, um jardim com uma flor só não tem beleza. Pode ter beleza, sim, com uma flor só, mas é bom que tenha variedade, né? é, Os girassóis do Van Gogh é uma coisa linda, é uma flor só. E uma flor que, por sinal, sozinha é feia, né? é. Mas, mas em compensação, De em montão, elas compensação, são lindas, né? Jesus Só já para disse, a não gente sou está do... chegando no finalzinho, eu só queria complementar uma coisa. Você falou das diferenças, e eu concordo com você, tudo isso que você falou, e a gente começou falando de imagem de Deus. Essa imagem de Deus é bastante metafórica, né? Porque nós somos muito diferentes. É, entre nós humanos, há muita, para além de gênero, né? Masculino e feminino, e para além de branco e negro também. Nós somos muito diferentes em vários aspectos. Só para complementar, como você vê, como é que você entende essa expressão, imago Dei? Olha, Imago Dei, para mim, ali está se falando de imagem em si, está sendo compreendido como imagem em si, não como consciência das coisas. Esse que é o problema. Porque se Deus é o que se diz que é, em praticamente todas as religiões, então ele é universal, ele carrega consigo todas as possibilidades, coisa que é impossível ao ser humano pelas suas limitações. Então, essa compreensão de que o ser humano tem as suas limitações e que ele vai estar sempre incompleto e sua completude está no outro, exatamente porque é diferente, isso melhora muito a vida, sabe? Mas quando você começa a compreender que você tem a melhor parte de Deus, e os outros não têm a melhor parte de Deus, aí se hierarquiza. Esse é o problema. Então, imago Dei, imagem de Deus, imagem de Deus, o que não quer dizer alma divina, mas a alma pode ser divinizada, mas ela vai ser divinizada dentro das suas limitações. E essas limitações só podem ser ampliadas se outras pessoas trouxerem as suas próprias limitações, que não são as suas mesmas limitações, mas que complementem as suas limitações. É assim, olha, a gente não aprende matemática sem que alguém ensine, Ah, sabe? Alguém sabia matemática e me ensinou. Agora eu sei matemática, agora eu posso ensinar também. Mas eu era limitado quanto à matemática até que alguém me ensinasse. Então, é essa compreensão de que o diferente complementa, de que o diferente tem a sua beleza e que ele é útil e que esse outro só existe porque existe uma diferença básica, que é o macho e a fêmea, em toda a natureza viva.
praticamente, é a compreensão que tem que ter. E principalmente entre os humanos. Só que os humanos aprenderam que o homem manda e a mulher obedece. Que o homem produz e a mulher. O homem produz, a mulher trabalha. Né? Esse É, que é o negócio. O é. problema é esse. São Nossa, coisas muito completamente interessante. diferentes. A mulher acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. E É, ainda o homem desmancha a cama e deixa para ela arrumar. Não é isso? é isso. Então, isso não está certo, É, sabe? São coisas que não estão certas. Que a mulher arrume a cama, nada demais, ela também dorme lá. Mas é. de vez em quando é bom, porque levantou por último arruma, né? Arruma isso. É bom ter esse tipo de consciência. Que Ademir, não a é gente porque é mulher, chegou. a Termina mulher a tua não, frase. complementa. Se não fosse ela, você não teria filho. Perfeito. É perfeito. Esses podcasts que a gente faz de 30 minutos, eles são sempre muito apertadinhos, mas é o tempo que a gente tem. Mas eu vou querer te chamar mais para frente. Em outros, eu calculei 55, 56 episódios desse podcast. Daí eu vou voltar a te chamar para a gente conversar um pouco mais, porque eu adoro conversar com você. Por Obrigado. agora, agradeço muito a sua presença e as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. Eu tenho que pedir e deem o seu like se vocês gostaram, se que vocês compartilhem e que comentem, porque quando comentam o podcast, o logaritmo, né, faz aumentar, mandar para mais pessoas, então a gente precisa da colaboração das pessoas. Muito obrigada e muito obrigada a todos. Você tem Eu alguma que coisa? novamente quero agradecer, eu fico bastante lisonjeado de ter uma pessoa como você, com a sua experiência, que há tanto tempo que a gente se conhece, com a sua visão de mundo, que é bastante ampla, e mesmo as suas habilidades, né, que você tem enquanto artesã, e artesã de almas também, né, eu acho. E confia em mim, sabe? Um Obrigada. hominho aqui, Eu meio confio velho, muito. meio Confio pouco, muito. meia boca. Confia em mim, para mim, me lisonjeia muito, me aquece a alma, sabe? Muito obrigada. Meu parceiro. Agradeço muito Muito obrigada. Beijo para você. para você também e para sua criançada lá, sua criançada, né? Acho que quem tem menos lá tem 40, não é isso? 40, 40, mais de 40. Então tá, obrigada, boa noite.